Bom dia, glória a Deus, eu declaro toda sorte de bênçãos espirituais na sua vida, eu declaro paz, eu declaro revelação, eu convido o reino de Deus a entrar na sua casa, na sua vida, que você possa viver a estação mais extraordinária. Gente, aqui no Ponto de Fé, eu não falo sobre religião, eu falo sobre o que Deus quer fazer na sua vida, o que Ele pode fazer e o que Ele planejou fazer. E enquanto eu ministro, eu creio no poder e nos sinais de Deus, curas, milagres. Ontem, por exemplo, eu estava orando por algumas pessoas, ministrando milagres, e uma menina, um adolescente, com muitas dores, que não conseguia, eu não podia tocar no braço dela. E ali, instantaneamente, durante a ministração, ela foi curada. Porque eu creio que os sinais seguem. Então, a palavra é para provocar uma realidade. Essa palavra não é apenas para entrar na sua mente e te dar informação, mas é para trazer a realidade que já está preparada por Deus. Sabia que Deus já preparou todas as coisas para você ter uma jornada extraordinária e bem-sucedida? Pois é, Deus fez isso. E hoje eu vou falar por que Deus escolheu pessoas como nós. Por que Deus escolhe coisas fracas? Por que Deus escolhe coisas loucas? Porque a gente fica assim, muitas vezes a gente fala assim, poxa, eu não estou encaixado, não é? Isso que não serve para mim, pois hoje eu quero, em nome de Jesus, trazer a realidade espiritual, porque quando você crê, você vive. Quando você não crê, você não vive. Então, é importante você crer. Lá em 1 Coríntios 1, 26 e 27, anote aí. 1 Coríntios 1, 26 e 27 diz assim: irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, no seu chamado, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Então, querido, Deus está interessado em seu sucesso. E o meu e o seu sucesso não vem pelas nossas habilidades, capacidades, competências naturais. Pelo contrário, mesmo que eu não seja o mais rápido, o mais forte, o mais competente, o mais preparado, Deus pode pegar pessoas como eu e você e torná-las um farol, uma referência na nossa geração. Sabe, Deus, Ele é capaz de nos erguer acima desse sistema de mediocridade e nos posicionar aonde os nossos sonhos mais distantes não fariam. Quero dizer que Deus tem um plano, e esse plano é gigantesco, só que Ele tem aqueles que Ele posiciona. O sistema do mundo, ele faz o quê? Ele recompensa o habilidoso, o competente, o capaz, o mais belo, o mais talentoso. Esse é o sistema do mundo. Ele chama, ele escolhe e ele destaca. E o que cria em muitos? Fala assim, poxa, eu queria ser como fulano, mas eu não tenho habilidade. Aí você compra a camiseta dele, você veste a roupa dele, você compra o perfume dele, ele começa a se tornar um produto onde traz muitos produtos para a sua vida. É exatamente isso, porque você nasceu com um desejo, gente, de se destacar, de brilhar, de influenciar. Não importa onde você esteja, é algo que Deus plantou dentro de você. Mas você fala assim, sabe, eu não sou essa
essa coisa mais poderosa. Mas a Bíblia fala que Deus não escolheu os mais sábios. Não diz que Ele não escolheu os sábios, porque tem sábios que se colocam onde Deus quer. Tem fortes que se colocam onde Deus quer. Tem talentosos que colocam o talento deles onde Deus quer. Mas olha o que a Bíblia fala, a maneira de Deus é completamente diferente do mundo. 1 Coríntios 1:26 diz, não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ou seja, existe alguns, mas nem todos. Mas enquanto o mundo busca sábios, fortes, nobre nascimento, poderosos, Deus, a Bíblia fala, Deus escolheu. Gente, Deus apontou as coisas fracas, as coisas que não são, para envergonhar as fortes. Agora entenda, quando Deus nos pega como nós estamos, não significa que nós continuaremos como estamos. Ele, por exemplo, quando as pessoas viram os apóstolos, eles se admiravam, porque eles não tinham uma formação, um treinamento formal, mas a Bíblia diz, eles estiveram com Jesus. Então, quando nós nos colocamos na mão de Deus, a nossa loucura, a nossa fraqueza, apesar de a nossa incompetência, o Senhor vai substituindo pela sabedoria, pelo favor, pelo poder, pela graça. Sabe, você fala assim, mas a minha cabeça não funciona direito. Ei, a cabeça de Deus funciona e a Bíblia fala assim, que Ele nos dá algo extraordinário. Sabe o que é? A mente de Deus, a mente de Cristo. Ele nos dá o quê? A mente de Cristo. Então, quando eu me coloco nas mãos de Deus, as coisas fracas, as coisas loucas, as coisas que não são substituídas pelo poder de Deus. E de repente, o que os fortes não conseguiam, os fracos estão fazendo. O que os sábios não conseguiam, os loucos estão fazendo. Nós olhamos muito diplomas, nós olhamos muito o estereótipo, mas quando nós começamos a ter Deus como quem Ele deve ser, nós queremos nos vestir como Ele, nós queremos ser como Ele, nós queremos falar como Ele. E cada vez mais que nós vamos nos colocando nas mãos de Deus, a nossa loucura vai sendo substituída pela presença de Deus, nossa fraqueza pela força de Deus, nossa ignorância pela sabedoria de Deus. E aquilo que era totalmente improvável, aquilo que não era enxergado, porque o mundo não escolheu Davi, foi Deus que escolheu Davi. A família de José não escolheu José, Deus escolheu José. A Bíblia fala que Deus, Ele olha de forma diferente. Talvez você esteja num pior momento da sua vida, mas querido, eu me lembro da minha vida, eu era extremamente tímido. Um dia Deus olhou para baixo e falou assim, vou fazer desse garoto, desse menino, algo que ele não imagina. Vou fazer dele um pregador. Eu era extremamente tímido, não gostava de falar muito em público. E se alguém dissesse que um dia eu estaria falando para milhares e milhares de pessoas, eu saía correndo, ficaria escondido debaixo de uma mesa, acharia que era uma coisa louca, era um terror só imaginar isso. Mas Deus, quando nós cremos, nós aceitamos apesar de nós. Olha essa palavra que eu falei, aceitar apesar de quem você é, aceitar apesar do passado que você tem. Eu gosto muito de usar uma frase que diz o seguinte, que todo pecador tem um passado e todo santo tem um futuro. Aliás, todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. Eu quero declarar que apesar do seu passado, Deus tem um futuro para você. Deus tem um futuro. E Ele é especialista em pegar coisas que não são. Por que Deus faz isso? Simplesmente assim, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Simplesmente isso. Quando as pessoas olharem para você,
Falaram assim, de onde vê essa riqueza? De onde vê essa sabedoria? De onde vê essa inteligência? Aí você vai falar assim, é do Senhor. Você pode se tornar um atleta extraordinário, mas você vai dar glórias a Deus. Eu me lembro de Kaká, quando ele levantava as mãos. Lembra, gente? Esse menino cresceu na igreja, conhecendo a Deus. Mesmo Neymar tem um passado profético numa igreja. Mesmo, sabe, muitas vezes o que está por trás da habilidade é o destino espiritual que as pessoas decidiram colocar-se. Você está me ouvindo hoje. Talvez você pode se tornar o maior coach do Brasil, o maior trader dessa nação, a maior cantor. Mas olha o que o texto diz, Deus pega as coisas que não são, os improváveis, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quem sabe hoje, apesar de você, não é importante você se colocar nas mãos de Deus. Eu quero te pedir algo antes de orar por você. Compartilhe essa mensagem, me mande, sabe, como está sendo receber essas mensagens, me mande uma mensagem no nosso WhatsApp aí de oração, de testemunho e compartilha, me segue, coloca na sua lista de transmissão, alguém precisa receber essa palavra, amém? Pai querido, Pai santo, obrigado, porque o Senhor não escolheu os nobres de nascimento, aqueles que são fortes, sábios, mas escolheu pessoas comuns, pessoas que se sentem incapazes, mas apesar da nossa incapacidade, loucura e fraqueza, nós cremos em Ti, nós Te amamos, Senhor, e nós dizemos, estamos aqui disponíveis, assim como o Senhor fez com José, assim como o Senhor fez com Abraão, assim como o Senhor fez com os apóstolos, faça conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo Ponto de Fé. E me segue aí, compartilha.